Boa tarde, pessoal. Nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje os fatores econômicos da imigração no Brasil. Então, para iniciarmos esse conteúdo, vamos entender como que está relacionada a economia com a imigração. Então, nós vimos no nosso conteúdo passado que o nosso país ele passou por um momento de imigração muito forte, ou seja, pessoas saindo de uma região para outra. E esse momento, ele foi moldado através dos ciclos econômicos. Então, vamos entender melhor. O principal fator que fez com que as pessoas ficassem nessa movimentação em busca de regiões para morar, o principal motivo foi o quê? A busca por trabalho, a busca por uma melhor condição de vida, por uma melhor qualidade de vida. Então, a partir disso, a gente consegue relacionar os fatores econômicos com o processo migratório dentro do nosso país, tá certo? Então, esses fatores migratórios, eles se dão de duas formas. Nós temos o fator de repulsão e o fator de atração. Como assim? É importante, pessoal, que a partir daqui vocês peguem um caderninho e vão notando os pontos no caderno, para depois tirarem as dúvidas. Então, os fatores de repulsão são os fatores, certo? São os motivos que justificam a minha saída de determinado lugar. Então, nós vamos dar como exemplo o motivo que explica a migração dos nordestinos, né? Nós vimos que durante o ciclo migratório, durante o processo migratório, os nordestinos foram os que mais se locomoveram, foram os que mais saíram de suas regiões e começaram a habitar várias regiões brasileiras. Então, o que explica a saída dos nordestinos de sua região? Quais são os fatores de repulsão que explicam? Então, a seca, a pobreza, a fome, a miséria, o desemprego. Então, esses são os fatores de repulsão, ou seja, que explicam a saída de determinado grupo daquela região. Já os fatores de atração, como o próprio nome diz, são os fatores que atraem. Então, como nós vimos, como a gente viu o exemplo dos nordestinos, não é isso? Que eles saíram por causa de desemprego, de fome, ou seja, sempre em busca de trabalho, sempre em busca de melhores condições de vida. Então, eles eram atraídos por aquela região que oferecia o que eles queriam, que era trabalho. Então, os fatores de repulsão, motivos que explicam a saída da pessoa de determinado lugar, fator de atração, é o motivo que explica o que aquele lugar ele oferece, tá certo? Então, nós vimos também no nosso conteúdo, só relembrando, algo que durante esse processo migratório brasileiro ocorreram por causa de alguns ciclos econômicos. Quais foram eles? Tivemos a cana-de-açúcar, que foi um fator de atração muito forte no nosso país. Tivemos o café, tivemos a mineração, tivemos o ciclo da borracha e também a industrialização. Tivemos outros, sim, tivemos, mas esses foram os mais fortes, ou seja, os que mais atraíram pessoas de todas as regiões brasileiras. E aí a gente vai ver que todos esses ciclos econômicos, eles tiveram o seu momento de apogeu e também a sua decadência. Vamos explicar melhor. O apogeu é o momento que esses ciclos econômicos eles conseguiram o melhor desenvolvimento, estavam cada vez mais crescendo. Foi justamente nesse momento de desenvolvimento que eles atraíam, ou seja, que eles chamavam pessoas de outras regiões para trabalharem nesses ciclos, tá certo? Então, vamos entender, é nesse momento também que nós vamos entender melhor a relação entre o ciclo, o fator econômico e o processo de imigração. Então, como todos esses ciclos econômicos, eles estavam no seu momento de desenvolvimento, eles estavam também no momento de oferecer trabalho. Então, foi justamente nesse período que pessoas de outras regiões que estavam passando por dificuldades buscavam se situar nessas regiões para trabalhar. Porém,
chega um certo momento que esses ciclos econômicos, eles também têm o seu momento de decadência, ou seja, o momento de crise. Esse é outro motivo que explica. Então, é nesse momento de decadência que leva as pessoas que estavam trabalhando nessa região a migrarem para outra em busca de trabalho. Pois, se esse ciclo ele já viveu o seu momento de desenvolvimento, atraiu pessoas. Momento de crise, se está em crise, quer dizer que o trabalho ele também vai diminuir, a oferta de trabalho diminui. Então, as pessoas que estavam habitando essa dada região, ela vai buscar outra região que ofereça outro ciclo econômico, que ofereça outro trabalho. E assim nós vimos que o processo de imigração no Brasil, ele foi muito forte, ele foi muito intenso, pois as pessoas elas sempre estavam buscando uma melhor qualidade de vida, ou seja, um lugar que oferecesse trabalho. Dentro desse conteúdo, nós vamos trabalhar também, gente, a desigualdade social e o trabalho, que está presente na página 149. Então, pessoal, a formação do espaço geográfico brasileiro, ela se deu pela desigualdade econômica, na qual nós tivemos desde o nosso processo histórico, desde o início até a atualidade, um número de pessoas com condições econômicas mais elevadas e outras pessoas com baixa condição econômica. E isso fez justamente com que as pessoas ficassem migrando, ficassem buscando trabalho. E dentro desse processo, nós tivemos cada vez mais a desigualdade atrelada ao nosso processo histórico. Por quê? Nós sempre tivemos quem tinha terra, certo? Ela sempre era quem oferecia trabalho, era o proprietário. E as pessoas que não tinham acesso a essa terra, elas iam ser o quê? Os trabalhadores. Então, aí, desde o início, a gente já tinha duas classes. Nós tínhamos o proprietário e nós tínhamos também o trabalhador. E a partir do momento que o trabalhador buscava por uma economia para sustentar a sua família, o proprietário ele cada vez mais estava avançando, na sua economia, avançando no seu desenvolvimento econômico. Então, gente, desde a nossa história, durante todo o processo histórico dos brasileiros, nós fomos explorados, tá certo? Então, nós fomos explorados pelos portugueses, fomos feitos de escravos, e tudo isso, ele explica o porquê que nós temos hoje, atualmente, essa desigualdade econômica e social. Vocês vão perceber na leitura desse conteúdo que vai ser abordado o binômio terra-renda. O que é isso, professora? São as pessoas que têm condições de ter a terra, são as pessoas que têm a terra para trabalhar e a partir dela desenvolvem a sua economia e possivelmente vão ter uma boa renda. Isso aconteceu no processo histórico dos Estados Unidos, e isso explica o porquê que o país ele é um país de primeiro mundo, principalmente no setor econômico, tá certo? Então, aqui no Brasil, ocorreu o oposto. Como eu já expliquei para vocês, nem todos tiveram acesso à terra. Então, nós tivemos uma pequena parcela da população, uma pequena parte, a minoria, com muita terra, gente, que é essa a estrutura fundiária do nosso país. Uma pequena parte da população com muita terra e mas muita gente mesmo com pouca terra. Ou seja, se toda a terra dessa minoria fosse dividida por toda a população e todos tivessem direito a trabalhar, né, em suas terras, talvez hoje nós tivéssemos uma economia diferenciada e a desigualdade ela fosse bem menor do que essa que acontece hoje. Então, como a gente já viu que a questão da migração ela está totalmente envolvida com a economia do nosso país, que na verdade esse fator migratório ele explica um pouco por que a nossa economia ela é formada de forma tão contraditória, onde nós temos pessoas com muito dinheiro e pessoas totalmente pobres. Então, vocês também precisam entender
que essas migrações, elas ocorreram de duas formas. Nós temos as migrações espontâneas, tá certo? E as migrações forçadas. As migrações espontâneas, gente, são aquelas em que as pessoas ainda têm direito à escolha, ainda têm direito de escolher para qual região vai, se vai sair ou não. E na maioria das vezes, as pessoas elas optam por sair de um lugar para outro em busca de trabalho, em busca de melhor condição de vida, em busca de ensino, de educação. Isso aí faz parte da migração espontânea. Já a migração forçada, como o próprio nome está dizendo, forçada, ou seja, uma coisa, é uma saída obrigatória. Então, essas migrações forçadas, elas são explicadas, por exemplo, em casos de guerras, em casos de política, de religião, em casos de, principalmente de catástrofes naturais. Eu posso dar um exemplo a vocês que se aproxima de uma catástrofe, que se aproxima de um fator natural de repulsão, que foi o momento que os nordestinos vivenciaram, que tiveram que sair, né, dessa região em busca de outras. E quais foram os motivos? Fome, pobreza, seca. Então, a seca, que é um fator natural, ela foi, assim, um dos principais motivos que fez com que os nordestinos saíssem de sua região em busca de outras regiões, tá certo? Então, até aqui, nós vimos que todo o processo migratório no nosso país, ele ocorreu porque as pessoas estavam sempre em busca de melhor qualidade de vida, de trabalho, de economia. Então, já que estamos falando de renda, vale lembrar, pessoal, que a renda, certo? O dinheiro, ele é um dos mais importantes fatores para o desenvolvimento humano, pois é a partir dele que nós vamos ter acesso ao sistema de saúde e também ao sistema educacional. Esses dois sistemas políticos públicos, certo? Esses dois fatores, eles são primordiais para que a pessoa ela tenha um bom desenvolvimento intelectual, um bom desenvolvimento humano. E quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, você tem um bom sistema educacional e de saúde, quer dizer que você vai estar apto ao mercado de trabalho, certo? Você vai ter um bom desenvolvimento humano, você vai ter uma boa qualidade de vida, então você vai ter uma boa formação. Nesse caso, você tem mais chances de conquistar a sua vida profissional e depois usufruir de todos os bens necessários. Ou seja, quanto maior for o seu nível educacional, mais você vai ter capacidade de produzir, logo sua renda cada vez mais vai crescer e novamente volta toda a questão, você vai ter uma melhor qualidade de vida. No nosso caso, gente, dá para vocês entenderem perfeitamente. Nós brasileiros, infelizmente, nós não temos esses serviços de forma pública, de forma gratuita, que nos ofereça um bom resultado. Então, a gente não tem, desde a nossa infância até a nossa fase adulta, um sistema público que nos ofereça uma boa educação e um bom sistema de saúde. Então, isso também é outro motivo que explica o porquê que a maioria das pessoas brasileiras, elas possuem uma baixa renda, tá certo? Então, já para finalizar aqui, no Brasil, vocês sabem que nós temos uma grande desigualdade social e também uma diferença enorme no fator econômico. Então, novamente, gente, nós temos uma pequena minoria da população com muito dinheiro, tá certo? E quase toda a população brasileira, ela possui uma classe baixa, uma baixa renda. Então, isso cada vez mais está aumentando, nós temos cada vez mais pessoas onde o dinheiro está concentrado, onde a renda está concentrada, que estão aumentando a sua economia, enquanto a classe mais pobre cada vez mais está sem trabalho, cada vez mais está sem ter condições de oferecer uma qualidade de vida digna para a sua família, tá certo?